vai ver nesta edição. Empresas investem em um pouco mais de diversão no serviço para aumentar a produtividade. A ideia do videogame veio um pouco disso, um pouco da gente parar aquela correria do dia a dia e permitir que a equipe possa se divertir, relaxar. Doenças ocupacionais podem ser evitadas com ginástica laboral. A gente busca, com a ginástica laboral, orientar as pessoas a uma mudança de estilo de vida. E na nossa agenda cultural, tem rap feito com exclusividade para o trabalho legal. Sou trabalhador igual a ti, diferentes no contra-cheque. O programa de hoje está imperdível. Está no ar o Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A preocupação com o meio ambiente é cada vez maior. A educação começa em casa, na escola, e a mudança de hábito é tanta que até no trabalho é comum se falar em medidas sustentáveis. Hoje em dia, vemos cada vez mais grandes empresas preservando os recursos naturais para que as gerações futuras possam usufruir deles. A reportagem é de Jeanine Zambonini. Desde a última década, a sustentabilidade faz parte da agenda das principais empresas públicas e privadas brasileiras. Nesta distribuidora de bebidas, o exemplo começa nas lixeiras espalhadas pela unidade. Esta é apenas uma das várias iniciativas que tem se multiplicado pelo país. Prova de que a mudança de hábitos deu certo. O sistema de gestão ambiental ele já existe há mais de 20 anos. A iniciativa já vem aí há 2 décadas e onde a gente tem essa preocupação tanto com a questão ambiental quanto a questão da integração dos nossos funcionários. A sustentabilidade nada mais é do que preservar os recursos naturais para que as gerações futuras possam usufruir deles. Esta água, por exemplo, que está servindo para irrigar o gramado, é totalmente reutilizada. A empresa tem também um espaço destinado para a triagem do material reciclável que é recolhido. As latinhas, plásticos e papelões são prensados, enquanto as garrafas reprovadas no teste de qualidade são esvaziadas. Esse líquido passa por um tratamento antes e aí posteriormente a gente lança na rede da CAESA, mas antes passa pela estação de tratamento de efluentes. O resultado do tratamento é acompanhado neste laboratório de esgoto. Por mês são feitas cerca de 1.500 análises. Outras ações também são realizadas dentro da empresa, como este projeto que começou em 2010, uma estufa com mudas de várias espécies. O viveiro, ele faz parte do projeto Bacia, que está dentro do movimento Cian, que é uma forma da empresa retribuir o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa água. Então esse viveiro é simplesmente de plantas nativas do Cerrado, que serve para a gente estar fazendo a recuperação dos nossos mananciais, exclusivamente o córrego Crispim, que faz parte, que abastece a nossa fábrica. Os gestores do país já entendem que a adoção de soluções sustentáveis e ecologicamente responsáveis são cruciais para melhorar a imagem de suas empresas e também para aumentar a competitividade e a rentabilidade dos negócios. Resultados que, segundo este gerente, já são visíveis. Primeiro, o engajamento dos funcionários nas campanhas ambientais, no dia a dia. Para você ter noção, em 2011, para se produzir 1 litro de cerveja, gastava-se 3,53 litros. Hoje, para se produzir 1 litro de cerveja, nessa unidade, gasta-se 2,8 litros de água. Então, a redução que envolve engajamento entre os funcionários e familiares. Um outro ponto é a questão da reciclagem. A gente reciclava em média 98% dos nossos resíduos. Hoje a nossa planta recicla aí 99,4%, que é considerado um dos melhores índices da companhia. Para que todas essas decisões funcionem, é preciso entender o que realmente significa ser sustentável, como explica o subsecretário de Meio Ambiente do Distrito Federal. A iniciativa sustentável é aquela que inclui um viés econômico, um viés ambiental e um viés social também. A ideia precisa ser incorporada dentro e fora da empresa, fazendo com que o funcionário também seja beneficiado. Ao você fazer esse trabalho dentro da empresa, de você buscar tomar essas atitudes dentro da empresa, você acaba formando nas consciências dos seus funcionários que ele deve levar isso para casa também.
e ele leva para casa preocupação com o consumo de água, preocupação com o consumo de energia elétrica, preocupação com o consumo, com a geração de resíduos, a preocupação com a destinação correta dos resíduos. Isso tudo vai ter um benefício muito grande para o meio ambiente. Antes de ser apenas um modismo, as medidas sustentáveis precisam ser levadas a sério. A realidade brasileira já mostra essa deficiência. Portanto, cada contribuição, por menor que possa parecer, tem efeitos positivos sobre o meio ambiente. Muitas vezes é preciso coragem para mandar um recadinho para o chefe, seja para pedir um aumento ou mesmo para exigir os próprios direitos. No quadro, como o nome já diz, Recado para o Chefe, o trabalhador tem a oportunidade de colocar a boca no trombone. E como diria o ditado, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Chefinha, diminui a carga horária e aumenta o dinheiro pra gente. Ô, seu Francisco, aumenta o salário um pouquinho pra nós aí. Chefe, me dá minhas férias aí, tô precisando viajar. Você sabe o que significa doença ocupacional? É quando o problema de saúde está ligado às condições de trabalho. E os dados são preocupantes. Por ano, cerca de 160 milhões de trabalhadores são vítimas de doenças profissionais no mundo. É justamente para evitar esse tipo de enfermidade que muitas empresas adotam a ginástica laboral. Carlos trabalhou durante anos como radialista e, por causa do uso frequente do fone de ouvido, usado na cobertura de jogos esportivos, perdeu parcialmente a audição. Nós trabalhávamos em estádios extremamente lotados, com capacidade de 120 a 150 mil pessoas. Você imagina a gritaria dentro desse ambiente, o som que vinha da cabine sempre tem que ser aumentado em razão do barulho ambiente exigir isso, e aí você fica sujeito à perda auditiva. O que significa isso? É uma perda neurosensorial, é uma perda que você não recupera, é uma deficiência física que você fica pro resto da sua vida e que tende, com a idade, a piorar. Além desse problema, Carlos também teve tendinite, porque tinha que segurar um equipamento pesado por mais de 40 minutos para gravar entrevistas. Por mais que você apoiasse a mão, o braço, no ombro de um companheiro que estivesse à sua frente, como acontecia, a exigência, né, de segurar um gravador durante muito tempo e tendo o peso desse gravador forçando toda a musculatura e nervos do braço, é que me levaram a isso. Assim como Carlos, muitos trabalhadores brasileiros sofrem com as doenças ocupacionais. Esses problemas de saúde estão ligados às condições de trabalho. As doenças mais comuns são as lesões por esforços repetitivos, também conhecidas como LER, e a DORT, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Ela ocorre por conta disso. E existe a questão também dele usar adequadamente os acessórios, por exemplo, ele usar o apoio de mouse, né, o apoio de punho para o mouse, o apoio de punho para o teclado, ele sentar-se corretamente na cadeira, usar uma cadeira adequada. Essa que eu estou sentado aqui, por exemplo, não serve para digitação, que ela tem que ter o rodízio. Então, a postura na estação de trabalho é muito importante na prevenção das DORT. Os principais sintomas relacionados a essas doenças ocupacionais são dores nas costas, lesões nos ombros e na coluna, problemas nas articulações, tendinites e as hipertensões. De acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho, as doenças profissionais causam um número de mortes 6 vezes maior do que os acidentes laborais. Das 2,34 milhões de mortes anuais em todo o mundo, cerca de 2,2 milhões são causadas por doenças ocupacionais. Ao todo, cerca de 160 milhões de trabalhadores são vítimas de doenças profissionais por ano.
E é justamente com o objetivo de tentar evitar essas doenças relacionadas ao trabalho que algumas empresas adotam a prática da ginástica laboral. Nesta aqui, 2 vezes por semana, os funcionários dão uma pausa das atividades para fazer os exercícios de alongamento e respiração. O educador físico João Sadá é quem coordena os exercícios por aqui. E ele afirma que as atividades físicas ajudam os funcionários a voltarem mais dispostos ao trabalho. A gente busca, com a ginástica laboral, orientar as pessoas a uma mudança de estilo de vida, então para que elas se tornem mais ativas. Além disso, a ginástica laboral vai contribuir na prevenção das doenças ocupacionais, principalmente LER e DORT, e também vai contribuir no aumento da produtividade no ambiente de trabalho. E os trabalhadores garantem que a ginástica laboral ajuda até mesmo no rendimento das atividades do serviço. A ginástica laboral ajuda no rendimento, no bom humor, e a integração da equipe também aumenta. A liberação de endorfina no nosso organismo nos mantém humor, a alegria, a atividade e vigor para as atividades. Diversão no meio ambiente de trabalho pode aumentar o nível de produtividade dos funcionários? Veja os detalhes no próximo bloco. Eu volto já. Muita gente acredita que ambiente de trabalho não é lugar para brincadeira, mas algumas empresas têm um pensamento bem diferente. Tem trabalhador jogando videogame na hora do expediente. Para muitos empresários, esse momento de lazer no trabalho pode aumentar o nível de produtividade dos funcionários. Imagine poder relaxar jogando videogame em pleno horário de trabalho. Essa é a rotina do Tiago, diretor de criação nesta agência de publicidade há quase 10 anos. O que ele acha disso? É muito legal, assim, porque o ambiente de uma agência de publicidade é um ambiente que é sempre super tenso. A gente tem sempre um estresse muito mais por causa de prazo, de deadlines, de coisas que a gente não pode deixar de fazer. Então a gente está sempre tenso fazendo alguma coisa. Então a gente está sempre correndo contra o relógio, está sempre atrás tentando procurar um resultado melhor. E o jogo é legal porque chega no final do dia, depois que você conseguir entregar tudo, você tem um momento para relaxar, para extravasar tudo isso. Então em vez de sair por aí xingando todo mundo, você sai matando seus coleguinhas de trabalho e resolve tudo aqui dentro mesmo. E no final do dia vai todo mundo feliz para casa, tranquilo, sem levar nada para casa. Eu acho que fica legal. Estas e outras atividades não são mais exclusividades de multinacionais ou outros gigantes do mundo dos negócios. Cada vez mais, as empresas brasileiras têm aderido à tendência de investir no ambiente de trabalho e transformá-lo num verdadeiro parque de diversões. Nesta agência de publicidade, a ideia do videogame surgiu há 7 anos. A gente vive um dia a dia muito estressante, né? O meio dentro da publicidade é um meio de muitos prazos a cumprir e muitos prazos muito apertados. Se a gente não tivesse algumas válvulas de escape, a equipe começa a se estressar muito. E tensão é normal em qualquer empresa, mas tem aquele momento em que você para o seu dia a dia e tem que espairecer. É isso que a gente tenta aqui, quer dizer, a ideia do videogame veio um pouco disso, um pouco da gente parar aquela correria do dia a dia e permitir que a equipe possa se divertir, relaxar, brincar um pouco e aí depois desliga e volta tudo ao normal. Os motivos para a iniciativa geralmente estão ligados à necessidade de aumentar o nível de produção dos funcionários. Pelo menos por aqui, esse estímulo tem dado certo. Ficou muito mais divertido, né? Produtividade é sempre uma questão de uma avaliação subjetiva, né? Mas com certeza eu tenho resultados melhores quando eu tenho uma equipe motivada, uma equipe mais tranquila e que produz, principalmente trabalha bem em equipe. E quando eu tenho um jogo, por exemplo, que é um jogo em rede, em que todos jogam com todos, eu estou estimulando o relacionamento interpessoal, eu estou estimulando a união entre a equipe e a troca de informações e de conhecimento e de experiências entre eles. Isso é muito bacana. Mas o lazer também tem um preço. A cara do novo modelo de empresa pode até ser moderninha, divertida e flexível, mas os resultados não deixam de ser cobrados. O que a gente busca nos colaboradores não é tirar deles o máximo, e sim trocar com eles. A hora que eles precisam parar e se divertir um pouco, a empresa precisa permitir
permitir. E aí, na hora em que eu preciso exigir um pouco mais, eles ficam. Então, muitas vezes a gente tem que virar uma noite, por exemplo. Não é comum, mas às vezes acontece. Eu tenho um prazo para amanhã às 9 da manhã. A gente pode virar uma noite. E essa virada de noite ela é mais prazerosa porque a equipe sabe que depois vai ter uma compensação, que eu tenho uma flexibilidade, então todos entendem que o importante é trabalhar motivado e feliz. O direito ao lazer encontra-se consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 10 de dezembro de 1948, que traz em seu artigo 24 a seguinte redação: toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas. Segundo esta psicóloga, os funcionários devem ter noção de que este tipo de ambiente de brincadeira não deve atrapalhar o trabalho. Quando a gente pensa num benefício onde a gente inclui o lazer no ambiente de trabalho, é importante a gente direcionar o que a gente tem nesse ambiente, né? Sendo essas atividades propícias, nós consideramos que sim, seria um benefício, né? Ter esse modelo de gestão diferenciada para que proporcione benefícios, né? Então, eu não vejo como uma possibilidade de distração. Sim, num momento que o profissional não tem uma maturidade adequada e torne aquilo, passe muito mais tempo no lazer do que realmente produzindo no seu ambiente de trabalho. Mas para os empreendedores que apostam na novidade, a especialista afirma que, antes de tudo, é preciso uma avaliação. O interessante é que, sim, exista uma avaliação onde todos possam colaborar com seus interesses, né? E que, diante desse resultado, a empresa veja o que é melhor colocar, seja atividades de videogame, seja massagens relaxantes, seja liberação de redes sociais. Isso tudo vai ficar a cargo de uma avaliação daquele grupo, né? Quem são aqueles indivíduos que estão inseridos naquela organização. Agora vamos à nossa revista eletrônica, um quadro especial do programa que sempre deixa você informado sobre as ações e os resultados do Ministério Público do Trabalho. Liminar proíbe demissões em massa na Votorantim. MPT pede o pagamento de 25 milhões por danos morais coletivos. A Votorantim Metais Níquel S.A. terá que suspender o processo de demissão em massa iniciado em 1º de novembro deste ano. É o que determina uma liminar da Vara do Trabalho de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, concedida ao Ministério Público do Trabalho em ação civil pública. No pedido, o MPT cobra também o pagamento de 25 milhões de reais por danos morais coletivos, a serem revertidos a fundo de direito difuso ligado aos direitos trabalhistas, a projetos não lucrativos voltados à população e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. A empresa, que já dispensou aproximadamente 50 trabalhadores, deverá cessar imediatamente as demissões e reintegrar os que já foram dispensados. Caso descumpra as obrigações, a Votorantim deverá pagar multa diária de R$10 mil por trabalhador não reintegrado ou dispensado. A medida vai beneficiar ainda outros 350 trabalhadores que seriam demitidos. As Centrais de Abastecimento de Campinas, a CEASA, pode pagar R$4 milhões e 500 mil pela contratação irregular de trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho já conseguiu a condenação da autarquia em R$200 mil por danos morais coletivos e agora requer o pagamento de multa de R$4 milhões e 300 mil pelo descumprimento de liminar concedida em 2012, que previa a realização de concurso público. A CEASA já mantinha 140 trabalhadores irregulares e, depois da decisão, ainda contratou outros 24. A condenação também estabelece prazo de 120 dias para a substituição dos empregados irregulares por servidores concursados. A autarquia é acusada ainda de demitir concursados sem motivo desde 2009, substituindo por funcionários contratados. A ilegalidade foi confirmada pelo próprio jurídico da CEASA. No próximo bloco, tem rap na nossa agenda cultural. Você não pode perder. Eu volto já.
Hoje a nossa agenda cultural está em ritmo de rap. Você vai conhecer a dupla Natu, que significa do nada a tudo. Os irmãos Davi e Olinade fizeram um rap que fala sobre o preconceito. Roda a vinheta. Estamos aqui com a dupla Natu, composta por Olinade e Dave, que fizeram um rap especial para o Trabalho Legal. E como vocês podem ver, até eu já entrei no clima. Gente, tudo bom com vocês? Tranquilo. Então, vocês são irmãos, como é que começou essa dupla Natu, né? Como é que vocês começaram a cantar juntos? Foi meio curioso, o Dave já escrevia mesmo, e aí eu vi uma batida e falei, cara, eu vou fazer uma letra nessa batida. Eu fiz. E eu tava lá treinando na batida e ele veio e escutou e falou, pô, bacana. Aí foi onde a gente teve a ideia de fazer as músicas mesmo e foi aperfeiçoando. Então aí depois que ele começou a trabalhar, a gente foi procurar realmente o que consistia um rap, né? Que era a batida, um produtor, pra gente poder realmente saber como... Porque na verdade estava cru ainda, a gente pensou que era só cantar em cima de uma batida e estava pronto. Mas a gente foi procurar saber como é que... Aí a gente encontrou vários caras, o Ronset, que ajuda a gente, DNX de Salvador, o Nego Bila aqui de Brasília mesmo, Ceilândia, entendeu? E aí a gente foi aperfeiçoando e sempre buscando ficar melhor um pouco. Conhecimento, né? na área, no caso. E há quanto tempo que vocês cantam juntos? Olha, cantando mesmo, que gravou a primeira música, tem 1 ano. Então a gente sabe que vocês tiveram um desafio de compor uma música aqui especialmente para o Trabalho Legal sobre discriminação no trabalho, né? Como é que foi esse desafio para vocês, comporem uma música com um tema tão diferente? Bem, meio que criaram uma parede, né, pra gente focar no assunto. Foi bem bacana a oportunidade, que a gente pegou um assunto bem polêmico, porém muito interessante, que precisa ser dito, que a gente tratou, pesquisamos bastante para tratar do assunto e eu acho que ficou bacana. Eu acho que também todo mundo já passou por algum tipo de preconceito no trabalho, né? Então foi realmente colocar um pouco da nossa realidade ali, né? Foi uma ideia nova, foi um desafio, porque realmente tem um núcleo, né? Tem uma ideia, mas foi bacana o desafio, foi bem legal. Agora sim, você disse pra gente, né, que vocês juntaram um pouco do preconceito que muitas pessoas sofrem no ambiente de trabalho. Agora sim, vocês já sofreram algum tipo de discriminação no ambiente de trabalho? Olha, dizer que não seria mentira, né? A gente sempre sofre preconceito por qualquer motivo, qualquer pessoa termina sofrendo. Eu mesmo, por ser negro, da raça negra, né, no caso já sofri preconceito em relação a isso na infância, em trabalho também. Meu irmão já sofreu porque é tatuado, né, Dave? A questão da tatuagem hoje em dia é que a pessoa leva muito... ele tem uma tatuagem, ele é um vândalo, ele é um cara sem função, não faz nada. Então, no trabalho a gente também sofre cliente que não tem realmente a mente aberta para te olhar como uma pessoa normal. Mesmo eu estando debaixo de uma roupa social de manga, mas se eu subir, vão ver que ele tem uma tatuagem, não quero ser atendido por ele, eu quero uma pessoa mais... Entendeu? Isso aí assimilam muito com o que os filmes falam sobre a questão. Agora sim, vocês retrataram a discriminação no ambiente de trabalho na música de vocês, né? O que vocês quiseram passar com isso, né? Qual foi a ideia que vocês tiveram para passar com a música de vocês para todo mundo ver? A gente quis chegar o mais próximo possível do público, uma coisa que a gente se identifica e que o público também vai se identificar. Uma coisa comum entre todos. Mais ou menos isso. Na questão de... A gente colocou muito a questão da alma, né? A gente coloca uma parte na alma que a gente pergunta pro meu chefe, a sua alma tem cor? Entendeu? Independente de ele ser negro, eu sou branco, acho que a gente somos uma cor só. Então essa ideia foi bem legal, a gente tratar de... Não só da questão de tatuagem, do moreno, do negro, do azul, foi a questão da gente colocar realmente que todos nós, perante Deus ou a sociedade, deveríamos ser iguais, né? Não só preconceito quanto ao físico, mas quanto ideias, o seu ideal, né? O que você acha. Tem gente, não, você gosta disso, então eu não vou me relacionar com você. Tem toda aquela questão também. A gente quis retratar um globo que todos se identifiquem mesmo. Lembrando que o Ministério Público do Trabalho tem uma coordenadoria que trata exatamente disso, sobre a discriminação no ambiente de trabalho. A coordenadoria é a Cor de Igualdade. Então, gente, como a gente estava falando sobre a letra da música de vocês, vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Então, vamos lá. Sou
trabalhador igual a ti, diferentes no contra-cheque. Também vejo o sol brilhar, a sua para minha mente cresce. Sou trabalhador igual a ti, diferentes no contra-cheque. Também vejo o sol brilhar, a sua para minha mente cresce. Sofro preconceito, efeito perfeito, né amigo? Porque não sou branco nem preto, eu sou colorido, dolorido, múltiplos, é claro, indolor, incolor. Me diga, chefe, sua alma tem cor. Impaciente, cego, grande ego, preso no terno, meu chapéu de palha dá mais terra ao meu elo na batalha. Não falha, se for canudo, olei áurea, ser perfeito é defeito, pois todos aqui tem falha, viu? Chiu, puxa a cadeira e senta, abre reticências. Hoje a aula que é sobre resistência, paciência, não me cheque, não me cheque. Dependência, minha epiderme, é minha arte, minha cor, minha essência. Também vejo o sol brilhar, a sua para minha mente cresce. Sou trabalhador igual a ti, diferentes no contra-cheque. Sou trabalhador igual a ti, diferente no contra-cheque. Também vejo o sol brilhar, a sua para minha mente cresce. Ok, gente, parabéns, o clipe ficou lindo, a música. Obrigado. Realmente vocês conseguiram retratar aí como é a discriminação no ambiente de trabalho. Valeu, valeu. Obrigado. E vocês têm algum contato para show? Tem sim, tem um e-mail, natutdn@gmail.com, tem um telefone também, 81 50 40 77 e o telefone 8511 8474. Tem também o nosso videoclipe na internet, vocês podem estar dando uma olhada, Natu MC. Vocês podem estar encontrando lá, tem 2 videoclipes e outras músicas lançadas já. Ok, gente, então muito obrigada pela participação de vocês Obrigado no nosso a vocês, programa. A gente agradece. É um prazer. Obrigada, Luane. Parabéns à dupla Natu pelo trabalho. O programa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode participar das próximas edições do Trabalho Legal. O e-mail é simples, trabalholegal.pautas@gmail.com. A sua opinião é muito importante. E para saber um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br. O programa de hoje se despede com um pouco mais de música. Muito obrigada pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Tchau! A sua para minha mente cresce. Sou trabalhador igual a ti, diferentes no contra-cheque. Também vejo o sol brilhar, a sua para minha mente cresce. Sofro preconceito, efeito perfeito, né amigo? Porque não sou branco nem preto, eu sou colorido, dolorido, múltiplos, é claro.